Versículo 17 agora. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então era uma igreja que achava que estava rica, mas na verdade não. Ela dizia, estou rico. Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Deuteronômio 8, 12 ao 14. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus. Provérbios 30, do versículo 7 ao 9, a gente leu isso aqui anteriormente, foi semana passada, se eu não me engano. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuses o meu pedido antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Apocalipse 2:9, da mesma forma, lá ao contrário, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Essa igreja de Laodiceia, ela era rica, mas era pobre. A igreja de Esmirna, pelo contrário, ela era pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. A segunda parte desse versículo 17, vou ler por completo. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É as partes que nós vamos dar ênfase aqui. Isaías 42, do versículo 18 ao 20, o lamento sobre a cegueira de Israel. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Agora sobre a cegueira da idolatria. Êxodo 32, 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Essa igreja de Laodiceia, podemos considerar ela como uma igreja corrompida também. E depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, um ídolo, uma imagem, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. João 9, 39 ao 41. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. 2 Pedro 1, versículos 5 ao 9, por causa disso, concentrando todos os seus esforços,
Acrescentem à fé que vocês têm a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. A respeito dessa nudez dessa igreja, Gênesis capítulo 3, versículos 7, 10 e 11. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Spoiler lá em Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 3, 18, e a gente começa com os conselhos do Senhor, que de fato é importante também para nós. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmo 16, 7. O salmista também, lá no 73, 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Glória a Deus. Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Agora lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Conselhos, né? Aconselhamentos do Senhor. Provérbios 19, 20, ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Isaías 55, 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Aqui sobre a unção do Espírito Santo. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aconselhamento do Senhor. E os que desprezam os conselhos do Senhor ainda, Salmo 107, versículos 10 ao 12. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Apocalipse 3, 18, parte B. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, também de modo figurado, de modo espiritual, isso aqui. Na questão de comprar, compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 23. Eu batizei aqui todas elas como ouro refinado pelo fogo. Então, todos esses textos aqui, considerei eu como ouro refinado pelo fogo.
Aqui ele diz, comprar a verdade, sabedoria, a instrução e entendimento, ouro espiritual. Malaquias 3:3, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Mais específico para o povo de Israel aqui. Mateus 13:44, o reino dos céus, ouro refinado pelo fogo, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 25:8 e 9, as virgens prudentes e nécias, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. 1 Coríntios 3:12 e 13, e se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, coloquei como ouro refinado pelo fogo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre isso também. E finalmente, 1 Pedro 1:7, para que a prova da vossa fé, ouro refinado pelo fogo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que te enriqueças, então ele está aconselhando que de Jesus, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. De que forma que essa igreja poderia se enriquecer? Lucas 12, 19 ao 21, e darei a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aleluia. Tiago 2:5, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? 1 Timóteo 6, 17 ao 19, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna.